A Disney soltou uma lista com 4 produções que são essenciais de serem assistidas antes de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, né? E deixou muita gente confusa porque não tinha Loki. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o motivo das quatro produções que a Disney escolheu para estarem ali, e também vou explicar o motivo da ausência de Loki. Então é mais ou menos um resumão para preparar vocês para Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que estreia esta semana nos cinemas. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente dar uma explicadinha em relação à lista que a Disney soltou das produções essenciais que devem ser assistidas antes de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, ou seja, produções que têm muita conexão com a trama do filme. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também mandarem pros seus amigos que estão meio confusos, que não vão nem conseguir assistir tudo, porque aqui a gente vai fazer um resumão, né, pra preparar vocês pro filme. E é claro, né, não tem spoiler, porque a gente não assistiu o filme ainda. A gente não leu spoiler nenhum, porque a gente não fica procurando essas coisas. Então tranquilizem-se em relação a isso e vamos começar falando da primeira indicação. Essa indicação disponível no Disney Plus, assim como quase todas as outras, é Doutor Estranho, o primeiro filme, né, de 2016. Ele tá nessa lista, obviamente, porque ele mostra a origem do Doutor Estranho. Ele mostra muito desse mundo dos magos, né, do Camartage e tudo mais. Então tem muitos conceitos de coisas que a gente vai ver nesse filme aqui, né, em Doutor Estranho 2, que foram apresentadas e explicadas em Doutor Estranho 1, então é bem importante assistir, até pela presença do Mordo, né, o Barão Mordo ele só tá nesse filme, ele não aparece mais em lugar nenhum, ele aparece acho que em um Arif, né, mas ele não aparece em nenhuma outra produção, e ele volta agora em Doutor Estranho 2, e em Doutor Estranho, o Barão Mordo também usa um chicote que ele fala que é o chicote do Tribunal Vivo. E nesse filme aqui, provavelmente veremos algumas coisas do Tribunal Vivo também. O cuidado que eles têm que ter com o universo, né? Porque no próprio filme eles já falam, você não pode mexer com o tempo. E depois de mexer com o tempo, o Doutor Estranho ele mexe com diversos outros fatores importantes. Então é bom também pra gente conhecer um pouquinho da meio que arrogância e da falta de noção, né, que o Stephen Strange tem, porque ele não tá nem aí pra nada. Por mais que a galera fale, não faça isso porque isso é perigoso, ele vai lá e faz. Então o Doutor Estranho é importante por isso. E a segunda produção é WandaVision. WandaVision é importante porque apresenta mais da história da Wanda, que vai ser meio que uma co-protagonista nesse filme. Ela vai dividir a importância ali com o Doutor Estranho. Ele vai precisar de ajuda e a primeira ajuda que ele vai buscar é ela, então os dois vão conhecendo muitas coisas. E WandaVision mostra todo o trauma que a Wanda viveu, né, que a Wanda carrega desde os flashbacks dela lá na série e tudo, então a gente conhece muito a Wanda por ali. Essa série também do Disney Plus, ela apresenta o Darkhold, fala um pouquinho mais sobre esse livro que também está no filme, mostra a relação da Wanda com os filhos. Provavelmente a Wanda vai atacar o multiverso para achar os filhos dela, para resgatar as almas dele de algum lugar. Então é importante também por conta disso. E nós temos o Visão Branco. O Visão Branco ele assimilou todas as memórias do Visão original. E o Visão original estudava o multiverso. A Wanda fala isso no trailer de Doutor Estranho. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. Então pode ser sim que vejamos o Visão Branco voltando em Doutor Estranho. E essas são as coisas principais: o surgimento da Feiticeira Escarlate, o passado da Wanda, a relação dela com o Darkhold, o Visão Branco. Outra produção que eles indicam é o Arif. O Arif tem que ser assistida por quê? Porque ela mostra diversas versões, né, de ramificações da linha do tempo do UCM de personagens, ou seja, são os mesmos personagens que a gente conhece, mas eles tomam rumos diferentes e acabam tendo futuros diferentes, e alguns desses personagens provavelmente estarão no filme. As minhas apostas desde o primeiro trailer, desde o comecinho, são principalmente, né, a principal aposta é da Capitã Carter. Na análise do segundo trailer, que a gente vê os Illuminati lá, eu falo da formação Illuminati que eu acho que vai ter ali, e eu coloco a Capitã Carter ali como uma delas, e ela é a personagem apresentada no primeiro episódio de What If. Outro personagem que pode sim estar nesse filme aqui é o Doutor Estranho Sombrio, né, do quarto e do melhor episódio de What If de todos, que é quando o Doutor Estranho ele sucumbe ali às magias tenebrosas, sombrias ali para conseguir cada vez mais poder, para quebrar um ponto absoluto no tempo. Então o Doutor Estranho ele caça poder de formas irregulares e ele consegue aumentar muito o nível dele. Ele derrota o Doutor Estranho que a gente conhecia no CM e ele acaba sucumbindo aí, ficando isolado no universo. Eu acho que esse Doutor Estranho não tenho certeza, eu acho que aquela versão sombria do Doutor Estranho do trailer pode ser outra coisa, mas o episódio do Doutor Estranho e o episódio da Capitã Carter, o 1 e o 4 de What If, na minha opinião, são os mais importantes e os que realmente têm que ser assistidos aqui. Agora, outras versões de personagens podem acabar aparecendo nesse filme?
Podem sim, eu não acho impossível. Eu ficaria muito feliz se a Natasha, a Viúva Negra, daquele episódio que só sobra ela e o Clint no mundo, né, depois do que o Ultron venceu, eu acho que se ela aparecesse, essa versão ia ser foda pra caralho, mas eu acho muito difícil, isso aí é só um sonho. Mas o Arif é importante por isso, porque apresenta diferentes ramificações de uma linha do tempo só, ele mostra um pouco de um tipo de multiverso. Mais ou menos. Digamos assim, um tipo de multiverso e tal. E ele ajuda também a entender o motivo de Loki não estar aqui. É uma coisa que a gente vai falar mais pra frente nesse vídeo. O que eu tenho que reforçar aqui é que o multiverso, vou colocar entre aspas, tá? Multiverso que a gente vê em O Arif e em Loki é diferente do multiverso de verdade, que é o que a gente vê em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é a primeira produção que realmente mostra o multiverso em si. As outras não mostraram. Você tá meio achando que eu tô maluco e tal, mas fica aqui até o final do vídeo que eu vou explicar isso depois que eu falar das produções, tá? E aí nós temos a última indicação, que é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, justamente. Esse é a única produção que a Disney indica ser assistida antes do filme de Doutor Estranho, que não está no Disney Plus. Ele tem pra aluguel na Amazon e vai chegar no HBO Max, só que eu não sei quando. Eu acho que vai chegar lá pra junho ou julho, porque considerando o tempo que Venom 2 demorou pra chegar no HBO Max, Homem-Aranha vai respeitar essa mesma janela, mas então não vai dar pra você assistir por lá, tem que ser pela Amazon alugando se você ainda não viu. Homem-Aranha 3 é importante porque ele mostra, sim, de verdade, esse é o primeiro filme que mostra o multiverso em si, o multiverso na essência dele, e mostra também, de novo, reforça a falta de senso, a falta de noção e a arrogância do Doutor Estranho de mexer com artifícios aí do mundo, da realidade, que ele não entende muito, né, por motivações pequenas. Então, isso não é uma coisa que inventaram hoje. Lá no primeiro filme dele, ele mexe o tempo numa maçã, mesmo sabendo que era perigoso, mas ele faz isso. Ele mexe no tempo pra voltar a caneca do Thor. Ele sempre foi meio intransigente nesse sentido, né? E aqui não é diferente, só que dessa vez o filme mostra ele abrindo o multiverso. Ele abre uma porta, ele erra o feitiço por conta ali do Peter atrapalhá-lo, né? E ele acaba abrindo uma porta que liga a nossa realidade, o UCM, com outras realidades. E aí a gente vê o multiverso de verdade com o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire chegando e se juntando ao Homem-Aranha do Tom Holland. Então, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é muito importante porque mostra o Doutor Estranho errando o feitiço, mostra o que motivou essa abertura do multiverso. Esse deve ser o motivo dele estar sendo realmente punido ali pelos Illuminati, e também mostra o multiverso como ele funciona de verdade. É a primeira produção que mostra o multiverso na Marvel. Loki não mostra, o Arif não mostra, e eu vou explicar isso pra vocês agora. WandaVision, o Arif e o Homem-Aranha, elas fazem parte da pequena saga do multiverso que será concluída em Doutor Estranho 2. Mas por que Loki ficou de fora? Simples. E para explicar a diferença desses multiversos, dessas variantes aí, né? Por que a variante ali de Loki é diferente da variante de Homem-Aranha? Vou explicar isso agora, já explicando por que Loki ficou de fora da lista de produções que devem ser assistidas para Doutor Estranho 2. É uma parte bem confusa, então prestem bem atenção. E qualquer dúvida que sobrar, vocês mandem aí nos comentários, que a gente responde em post, responde comentando mesmo, ou faz até um outro vídeo para vocês. Primeiro é importante explicar a diferença das variantes que vemos em Loki e o Arif para as variantes que vemos em Homem-Aranha 3. O Arif e Loki mostram variantes de uma só realidade. Então, são duas produções que mostram variantes da realidade do universo cinematográfico da Marvel. O que isso quer dizer? Podem existir 500 Peter Parkers nessa uma só realidade, né? Então são 500 variantes de um Peter Parker só, e todos eles terão o rosto do Tom Holland. Como a Sylvie mostra que pode ser que em alguma realidade, ao invés de nascer um homem, nasça uma mulher, nós podemos ter algumas Pietra Parker, né, alguma coisa assim, só que quando for homem, vai ser sempre com o rosto do Tom Holland. Por quê? Porque são sempre linhas do tempo, ramificações de uma linha do tempo só. A linha do tempo que aquele que permanece chama de linha do tempo sagrada. Então eles saem dessa mesma linha do tempo, os personagens vão tomando caminhos diferentes e aí eles vão criando essas variantes, mas são variantes sempre do mesmo lugar. Em O Arif a gente vê mais eventos nexos acontecendo, então tudo que a gente vê em O Arif são ramificações
também da linha do tempo sagrada, da linha do tempo do UCM. Então, ao invés do Steve Rogers tomar o soro de super soldado, quem tomou foi a Peggy Carter. Mas ali era o Steve Rogers do Chris Evans e era a Peggy Carter da Hayley Atwell também. Não muda essas versões porque elas fazem parte de uma só realidade. Tudo isso aconteceu dentro de uma realidade que poderia sim ter diversas variações, mas vindo só dela mesma. Ou seja, são as mesmas versões que seguem caminhos diferentes e aí que mudam o rumo de tudo, por isso que elas criam aquelas ramificações que precisavam ser aparadas pela TVA que a gente vê em Loki. Um passo que você dá diferente cria uma outra realidade, então criaria um multiverso de bolso ali, um mini multiverso, né? A gente pode chamar assim, o pessoal reclama, mas ó, linhas do tempo variantes foram que criaram as diferentes versões de Lokis, de Peggy Carters, de Capitães Américas, de tudo que a gente viu em What If e Loki até agora. Essas ramificações da linha do tempo do UCM criam uma espécie de mini multiverso, com diversas versões de seres de dentro de uma única realidade. Já em Homem-Aranha 3, ali sim nós vemos outras realidades colidindo com o UCM. Então vamos pensar que o UCM é um universo, tá? É um universo isolado e todas as ramificações da linha do tempo foram acontecendo dentro desse universo, certo? Nós temos aqui um outro universo, que é o universo do Tobey Maguire, e nós temos um outro universo, que é o universo do Andrew Garfield. Em Homem-Aranha 3 é o primeiro filme que um universo junta com o outro, né? Então o Doutor Estranho errou o feitiço, abriu um portal, e aí outras versões de outras realidades, aí são de outros universos, foram juntando aqui. Então por isso que esse é o primeiro filme que mostra o real multiverso, o multiverso de verdade. E isso é uma coisa que Loki explica muito bem, né? A série do Loki, ela explica com aquele que permanece. Ele fala pro Loki e pra Sylvie que ele dominou o Alioth, que é aquele cachorro, aquele cão de guarda de fumaça lá gigante, para impedir que as outras realidades colidissem com a realidade que vemos, que é o UCM. Logo, até aquele momento, a gente só tinha visto uma realidade. Todas essas variações, elas aconteciam dentro dessa bolha. E o Alioth impedia que outras bolhas interferissem nessa. Então, enquanto o Alioth estava vivo, não tinha como o multiverso acontecer. E todas as variantes que a gente tinha visto saíram mesmo de dentro do CM. I weaponized Alioth. And I ended the multiversal war. Once I isolated our timeline, all I have to do is manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. Então é um negócio que acontece com o Loki. O Loki em uma linha do tempo ele morre, na outra ele pega o Tesseract e escapa e abre uma ramificação. É isso. Então, quando a Sylvie e o Loki derrotam a Alioth, eles permitem que agora sim as outras realidades podem se cruzar com a realidade original. Quando o Doutor Estranho erra o feitiço em Homem-Aranha 3, depois do final de Loki, esse multiverso realmente se torna uma loucura absurda. Só para finalizar esse vídeo, vamos falar da sincronia de acontecimentos, porque eu vi muita gente mesmo, falando que o Doutor Estranho erra o feitiço no mesmo tempo que aquele que permanece perde a onisciência dele, né? Ele perde o poder de saber tudo que vai acontecer. Isso não tem nada a ver, isso é um erro bem que ajuda a confundir muito as pessoas, porque a real sincronia de acontecimentos é essa aí que vocês vão ver. E por que isso acontece? Aquele que permanece, ele conseguia calcular o que ia acontecer. Quando alguma coisa acontecia fora dos cálculos dele, ele ia lá, apagava e aí voltava para acontecer do jeito que tinha que acontecer. Então ele sabia isso baseado em cálculos de uma civilização, de algo maior, né? Então quando um indivíduo saía do caminho que ele planejou para todo mundo, criava um evento Nexus, que é uma mudança que cria uma ramificação. Certo? Só que, nesse momento da Wanda que vocês viram, ela acaba se tornando um ser Nexus. Ela se torna a Feiticeira Escarlate, que é um ser Nexus da realidade do UCM. O que é um ser Nexus? O ser Nexus, ele pode manipular a realidade da forma que ele bem entender. E nesse momento, como um ser só pode mudar toda a consequência, toda a sequência de uma realidade inteira, aquele que permanece não tem mais como prever, porque a previsão dele é baseada em diversos números, é baseada no todo, não no um.
Quando um tem o poder de mudar tudo, então o cara que conseguia prever o comportamento do todo não consegue mais prever nada. É um exemplo que eu vou dar pra vocês. Por exemplo, nós temos numa eleição o candidato A, o candidato B e o candidato X. O candidato X vai ter só 3 votos, tá? Os outros candidatos vão ter 50 milhões cada um. Quando você entrevista o todo, você consegue entender que o candidato X é extremamente fraco. Ele vai ter só 3 votos contra 50 milhões do candidato A e 50 milhões do candidato B, certo? Só que quando um desses 3 votos é de uma pessoa que pode decidir toda a votação, tipo, essa pessoa é o super trunfo. Em quem ela votar, ganha. O candidato X pode ganhar, porque ele tem 3 votos, se uma dessas 3 for a pessoa que decide por todo mundo, ele pode ganhar. É isso que acontece quando a Wanda se torna a Feiticeira Escarlate, ela se torna um ser Nexus. Ela decide o que vai acontecer com todo mundo. Então não dá mais pra você ter a noção de matemática do que vai acontecer. Não dá pra você fazer pesquisa com 1 bilhão de pessoas, não adianta. É uma pessoa só que vai decidir. Então quando a Wanda conquista esse poder de Feiticeira Escarlate, aquele que permanece deixa de saber o que vai acontecer na sequência. Porque se a Wanda falar, mano, eu vou espirrar aqui e vou apagar ele da realidade, e vou virar a deusa do mundo, ela pode fazer. Ela fala, nos quadrinhos ela fala, não quero mais mutantes, os mutantes eles perdem os poderes. Então, nesse momento ele não consegue mais prever nada, porque agora quem decide as coisas é a Wanda. Ela pode usar esse poder do jeito que ela bem entender. E WandaVision deve ser assistido também por conta do desenvolvimento da Wanda, a relação dela com os filhos e com Darkhold. O Arif porque certamente veremos variantes apresentadas ali, e Homem-Aranha 3 pode ser o filme que realmente introduz o multiverso, e é o filme que vai fazer o Doutor Estranho ser julgado pelos Illuminati do multiverso. E antes de eu encerrar de vez aqui, a lista da Disney, ela querendo ou não, dá um pequenininho spoiler de Doutor Estranho 2, porque se a gente não precisa assistir Loki para entender o filme de Doutor Estranho, quer dizer que o Loki não vai estar no filme de Doutor Estranho. Porque assim, vocês não precisam ver como o Loki sobrevive, então o Loki não vai aparecer nesse filme. Então esse é o pequeno spoiler que a Disney soltou sem querer, falando que Loki não precisava ser assistido para você entender Doutor Estranho. Eu sei que esse vídeo é muito complexo, é um tema realmente muito complexo, mas a gente fez um post lá no Instagram, um post que deu super certo, viralizou e tudo mais, que comenta mais sobre isso. Então se vocês quiserem é só ir lá no Instagram, vai nos guias que tá lá, multiverso, e aí você clica no guia do multiverso, vai ter esse post lá, que é uma coisa que ajuda mais a entender como é que funciona tudo isso. A relação das variantes que a gente vê em Loki e em What-If, que são muito diferentes das variantes que a gente vê em Homem-Aranha 3. São coisas completamente diferentes. Essas daqui todas saem só de dentro de uma realidade que é o CM. Essas daqui já vêm da colisão de outras realidades. Então essa sim é o verdadeiro multiverso. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa para assistir Doutor Estranho, peçam aí que a gente faz mais vídeo, faz post no Instagram. Então dê uma olhada em todas as redes sociais, não fiquem fora de nenhuma, para você chegar lá no cinema, assistir Doutor Estranho Multiverso da Loucura, pegar todas as referências, entender o que está acontecendo, já saber a diferença de multiverso para linhas do tempo variantes, né, que é o que a gente vê em Loki, em What-If e tudo mais, né, você vai chegar lá sabendo disso, vai arrebentar quando você fala, ah, mas o multiverso começou em What-If, começou em Loki, você vai falar, não, começou em Homem-Aranha 3, porque o que a gente estava vendo em Loki e What-If era só variações de uma linha do tempo, de uma realidade só, e o multiverso são várias realidades. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.